Desde o início da manhã, o Ministério Público Estadual deflagrou a Operação SOS SAMU para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Quem traz para a gente as informações ao vivo sobre esta operação é a repórter Juliana Diniz. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Michele. Boa tarde a você que está em casa assistindo o JBC Primeira Edição. Como você informou, a Operação SOS SAMU foi deflagrada hoje. Foram expedidos 24 mandados de prisão, 43 mandados de busca e apreensão, e desses quase todos já foram cumpridos até essa hora do almoço, e os mandados de prisão dos 24, 21 já foram concluídos. Essas pessoas, esses suspeitos que foram presos, vieram até a sede do Ministério Público Estadual prestar depoimento e alguns deles, inclusive, já foram encaminhados para o complexo prisional aqui da cidade. Entre os presos, nós temos desde funcionários do SAMU até um dos diretores do SAMU e também donos de hospitais e de UTIs. Aqui nós estamos acompanhando durante toda a manhã a movimentação. Chegou muita gente para ser ouvida aqui no Ministério Público, e essas propinas elas variavam de acordo com a gravidade da pessoa que estava doente e também de acordo com o plano de saúde. Na entrevista coletiva com o procurador responsável por essa investigação, ele explicou que os servidores do SAMU chegavam recebendo R$100 por encaminhamento a UTIs, até R$500, e os médicos que encaminhavam através da regulação esses pacientes até as UTIs poderiam receber uma diária de uma UTI, que pode chegar a valer R$15 mil. É um dinheiro que estava fazendo a diferença na hora de salvar vidas, conforme explica o promotor Luiz Guilherme Jimenez, ele que é chefe do GAECO, que investigou esse esquema por quase 2 anos. Eu queria agradecer a participação do senhor nesse primeiro momento, e eu queria que o senhor me explicava. O prejuízo era em vidas, pessoas que poderiam estar em UTIs, precisando delas, não conseguiam vaga porque outras pessoas eram encaminhadas para esses leitos. Poderia ter ocorrido mortes. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, visando a alta lucratividade, alguns empresários de UTIs bancavam propina, bancavam vantagem devida para servidores do SAMU, para que esses direcionassem pacientes que tivessem sido atendidos pelo SAMU e que tivessem plano de saúde para essas UTIs. Então pode ter acontecido esse tipo de prejuízo, sim. Como eles tinham interesse de manter a casa cheia, ocorria inclusive um direcionamento forçado, um rebaixamento artificial do nível de consciência de pacientes, para que eles fossem encaminhados para essas UTIs e mantessem as casas cheias, as UTIs cheias. E assim faltavam vagas de UTIs. Vamos explicar essa questão do rebaixamento de consciência. É muito grave. O senhor estava explicando que pessoas que não tinham necessidade física, clínica de ir para a UTI, acabavam sendo encaminhados aos leitos, mesmo sem necessidade, às vezes por causa de remédios aplicados dentro das ambulâncias. O servidor constatava que um paciente que estava sendo atendido estava em estado de hipoglicemia, tinha que fazer uma glicose, ele não fazia, deixava a pessoa piorar e ainda aplicava algum medicamento, como um diazepam, por exemplo, para tentar induzir essa pessoa ao coma. E quando essa pessoa era induzida, encaminhava para a UTI, o dono da UTI vai receber do plano valores altos e esse servidor recebia a sua propina pelo serviço prestado ao dono da UTI. Esses servidores também, inclusive alguns, como nós dissemos, não podemos generalizar, mas alguns servidores que participavam desse esquema, inclusive preferiam ficar lotados em áreas nobres, né, de Goiânia, do que ir trabalhar na periferia, visando justamente esse lucro da propina. O SAMU é um serviço muito sério, muito importante do cidadão. Existem muitas pessoas sérias que trabalham ali, mas infelizmente alguns servidores, inclusive, preferiam não trabalhar na periferia, e sim em regiões em que há um poder aquisitivo mais alto, onde ele conseguiria realizar essa fraude, né, praticar esse tipo de crime. A denúncia, como o senhor disse, partiu de um ex-funcionário do SAMU e inclusive, essas pessoas que estão sendo investigadas hoje já respondem por investigações nessa mesma área médica desde 2008? Existem investigados nossos da operação de hoje que já foi investigado
e responde à ação penal, ação de improbidade por fatos semelhantes que ocorreram naquela época. O balanço dessa operação, o senhor, foi um saldo positivo? As pessoas, quais são as provas que vocês conseguiram nessa manhã que vão corroborar essa hipótese de vocês? Já obtivemos confissões hoje e o material apreendido foi muito produtivo. Há muito material em desfavor desses investigados. Transferências bancárias, depósitos? Existe comprovadamente transferências bancárias de pessoas vinculadas a UTIs para servidores que faziam esse direcionamento irregular de paciente. E o senhor acredita que essas investigações vão durar mais quanto tempo? Foram quase 2 anos, 1 ano e 8 meses de investigações. Como é que vai ser esse processo daqui para frente? Foram quase 2 anos de investigação, e a gente continua para tentar abranger o máximo de pessoas envolvidas e pedir a responsabilização de todos. Essas pessoas que foram presas, essas 21 pessoas, são mandado de prisão temporário, vão ficar até 5 dias presas. Esses outros 3 mandados que não foram cumpridos, o que aconteceu com eles? São 3 pessoas que não foram encontradas, os mandados continuam em aberto e estamos à procura dessas 3 pessoas para efetivarmos a prisão das mesmas. Queria agradecer mais uma vez a participação do promotor Luiz Guilherme Jimenez, ele que encabeçou essa operação que resultou na prisão de 21 pessoas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis. É isso, Michele. Eu volto com você e a gente vai continuar acompanhando aqui as informações sobre essa operação SOS SAMU. Tá certo, Juliana. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você. E em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que está colaborando com a investigação e que abriu sindicância para apurar os fatos. Se for comprovado algum envolvimento de servidores municipais no encaminhamento a UTIs particulares, o órgão afirmou que vai tomar medidas administrativas, inclusive a exoneração. É o mínimo que tem que ser feito, porque é um absurdo extremo esse tipo de caso acontecer, principalmente num serviço tão importante como é o SAMU.